Hoje eu tô querendo fazer um vídeo em homenagem a um canal do YouTube que pra mim é o melhor canal do YouTube, tá? Que é o do professor Eustáquio Presley, tá? Na verdade Presley é porque ele canta as músicas do Elvis lá, pô, aí fica show de bola. Na verdade o canal dele é Eustáquio 544, mas parece que ele mudou lá o nome, né? Antigamente era Eustáquio 544. Aí como as pessoas ficavam chamando ele de Elvis Presley, porque ele, pô, canta parecido, eu gosto pra caramba. E é uma homenagem a ele, porque pra mim a maneira como ele explica, entendeu? Ele pode ser prolixo, mas para quem tem didática, ser prolixo é show de bola, porque fixa na cabeça. Eu aprendo muito com ele. Os vídeos dele é muito elucidativos, entendeu? E educativos. Um excelente youtuber, para mim é o melhor do Brasil, isso é disparado. O canal dele merecia aí 1 milhão de inscritos, entendeu? Bom dia. Hoje são 19 de fevereiro de 2021, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Secretaria de Educação e Cultura do Rio Grande do Norte. Cargo professor de língua portuguesa. Esse concurso se realizou em 2011 e o órgão que elaborou as provas foi a Fundação Sesgran Rio. Veja a questão aí. Temos assim: um dos empregos da vírgula é a separação de elementos que exercem funções sintáticas diferentes, geralmente com a finalidade de realçá-los, como acontece com os adjuntos adverbiais antecipados na estrutura da oração. As frases a seguir são exemplos desse tipo de uso, exceto dois pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. Em primeiro lugar, o enunciado dessa questão contém aí um erro de língua portuguesa. O próprio enunciado da questão. Um erro aí no emprego da vírgula. Veja aí abaixo, veja o que está aí acima da letra A, da opção A. Veja aí a frase acima. Está escrito assim: as frases a seguir, vírgula, são exemplos desse tipo de uso. Essa vírgula aí, depois de seguir, está totalmente errada. Não pode haver essa vírgula aí, porque ela está separando o sujeito da oração, as frases, do complemento, do verbo. Não pode. Você não pode colocar vírgula entre o sujeito da oração e o verbo correspondente ao sujeito da oração. O sujeito da oração aí é as frases. As frases a seguir são exemplos. As frases são exemplos desse tipo de uso. Então a vírgula aí, depois de seguir, está errada. Para você corrigir isso aí, basta tirar a vírgula. Aí tudo fica certo. Ou então, você pode colocar a expressão a seguir entre vírgulas, também estaria correto. Seria assim: as frases, vírgula, a seguir, vírgula, são exemplos desse tipo de uso. Ou então você pode tirar essa vírgula aí, estaria correto. Agora com a vírgula está errado, porque você está separando o sujeito, as frases, do verbo correspondente ao sujeito. As frases são. Você não pode colocar vírgula entre o sujeito e o verbo. Entendeu? Aí o erro no próprio enunciado da questão. Mas essa questão, ela quer o quê? Ela está dizendo aí, veja bem, ela está dizendo que
muitas palavras, muitas expressões na língua portuguesa, como os adjuntos adverbiais antecipados na oração. Antecipados são os adjuntos adverbiais ou qualquer palavra de cunho explicativo ou não, antes da oração propriamente dita, antes da oração, do início da oração. Então veja, você tem uma oração, vamos aqui passar uma oração na ordem normal. Na ordem normal, que nós chamamos ordem direta, temos a seguinte posição. Em primeiro lugar, numa oração, isso aí, gente, é a ordem direta. Em primeiro lugar, aparece o sujeito. Em segundo lugar, o verbo. Em terceiro lugar, o complemento, se houver. E em quarto lugar, palavras explicativas, adjuntos adverbiais também, etc. Então vamos aqui. Em primeiro lugar, o sujeito. Eu digo Paulo, sujeito. Em segundo lugar, o verbo. Paulo comprou. Em terceiro lugar, o complemento. Comprou o quê? Paulo comprou um carro. Então veja a ordem direta. Paulo, sujeito. Verbo, comprou. Complemento, objeto direto. Um carro. Quando? Ontem. Então veja. Paulo comprou um carro ontem. Isso aí, gente, é a ordem direta. Certinho? Primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento, se houver, e depois, aí, por exemplo, um adjunto adverbial de tempo. Paulo comprou um carro ontem. Isso aí é uma ordem direta. Mas eu posso antecipar esse advérbio de tempo ontem. Eu posso colocá-lo antes da oração. Eu posso fazer isso. E fica mais bonito ainda. Eu disse assim, Paulo comprou um carro ontem. Agora eu vou colocar um adjunto adverbial ontem de tempo antes da oração começar. Ele está dentro da oração. Eu estou colocando apenas antecipando. Colocando o adjunto adverbial antes. Então fica assim. Ontem, Paulo comprou um carro. Viu aí? Eu antecipei um adjunto adverbial. Então eu disse no primeiro momento, Paulo comprou um carro ontem. E agora, ontem, Paulo comprou um carro. Viu aí? Então quando eu antecipo um adjunto adverbial, outras palavras de cunho explicativo, etc., quando eu antecipo isso aí, eu coloco no início de uma oração, geralmente aí a gente coloca vírgula. Vírgula. E quando vem depois, não colocamos vírgula. Então você diz assim, Paulo comprou um carro ontem, sem vírgula. Agora quando eu antecipo, coloco antes o adjunto adverbial ontem, iniciando a oração, aí eu coloco vírgula. Mesmo sendo um adjunto adverbial curto. Então eu digo assim, ontem, vírgula, Paulo comprou um carro. Entendeu? Então, é isso aí o que a questão está dizendo. Que na língua portuguesa, quando você, antes de começar propriamente, ou logo no início da oração, quando você acrescenta termos que sejam adjuntos adverbiais, termos explicativos, palavras de realce, quando a gente coloca logo no início da oração, antes de começar tudo, aí geralmente leva vírgula. A gente coloca vírgula. Então, a questão está dizendo isso aí, certo? Para que você entenda. Então, a questão quer o quê? Essa questão é bem simples. Basta olhar que você descobre qual é a opção correta. A questão, ela quer que você escolha a única opção, veja bem, a única opção que não traz isso, que não traz, por exemplo, um adjunto adverbial no início da oração. Você entendeu?
A questão quer isso aí. Porque aqui nas opções A, B, C, D, E, em 4 opções, você vê aí palavras explicativas, e aí adjunto adverbial ou não, logo no início aqui da oração. E a questão não quer isso. Ela quer que você encontre a única opção, a única, que já começa logo sem a antecipação de um adjunto adverbial ou de uma palavra de realce. Certinho? Então, em 4 opções, você vai encontrar, antes da oração, logo no início, melhor dizendo, você vai encontrar palavras de cunho explicativo, de reforço, adjunto adverbial ou não. Você vai encontrar em 4 opções aqui. Em apenas uma opção, você não vai encontrar uma palavra explicativa, um adjunto adverbial antes. Você não vai encontrar antes, logo no início da oração. Então, a questão quer a opção em que a oração já começa sem a antecipação, sem a colocação antes de um adjunto adverbial ou de uma palavra de realce ou de uma palavra explicativa. Então procure aí a opção que já começa direto, sem adjunto adverbial no início, sem uma palavra de explicação no início. Procure aí, depois eu volto. Frida, fique aí. Aqui, ó. Deite-se aqui, querida. Deite-se. Não, não. Eu vou, pai. Quietinha. Pega, filha, pega! Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção em que a oração já começa diretamente, sem a antecipação de um adjunto adverbial ou de qualquer palavra de realce, etc. Vejamos a opção A. Traz assim: ao menos, vírgula, por 2 motivos, imagino eu. Então veja que essa oração ela é iniciada por 2 elementos, e aí de explicação. Ao menos, vírgula, por 2 motivos, imagino eu. Então veja que a oração não começa por imagino eu. Ela começa por 2 expressões explicativas. Ao menos, por 2 motivos, imagino eu. Então aí
está o emprego da vírgula, porque são termos aí antecipados, que vêm antes, logo no início. Termos explicativos. Então, essa questão aí, essa opção, melhor dizendo, a opção A, não é a opção que a questão quer. A questão quer uma oração que já inicie sem a antecipação de termos explicativos, como essa aí na opção A. Aí são termos explicativos antes de imagino eu. Entendeu? Então a opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer uma oração começando sem essas explicações antes, sem a existência da vírgula. Então, apenas olhando, você mata a questão. Vejamos a opção B de bola. Traz assim: em primeiro lugar, vírgula, porque é uma necessidade da vida contemporânea. Então, veja logo aí que essa oração também, ela começa com uma parte aí, com uma expressão explicativa também. Em primeiro lugar, olha aí, começa com isso aí. Começa então com uma vírgula, porque é uma necessidade da vida contemporânea. Eu não comecei assim, porque é uma necessidade da vida contemporânea, em primeiro lugar, e aí continua. Então você vê que a opção B de bola não é a opção que a questão quer, porque a opção B traz também palavras explicativas com vírgula logo antes aí, logo no início da oração, melhor dizendo, no início. Vejamos a opção C de casa. Na prática, vírgula, não há garantia de que aprender uma dada quantidade de técnicas, e aí continua. Na prática, não há garantia de que aprender uma dada quantidade de técnicas, e aí continua. Você vê facilmente aí que também na opção C de casa, essa oração aí já começa com uma palavra explicativa. E aí ela vem entre vírgulas. Na prática, olha aí, uma palavra explicativa. Não há garantia de que aprender uma dada quantidade de técnicas, e aí continua. Então aí a opção C, como ela vem no início da oração, com uma expressão aí que exija vírgula, então a opção C não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção D de dado. Certamente, veja aí, certamente, vírgula, um bom texto denuncia o quanto a sério levamos o prazer de ler e escrever. Veja que essa oração aí, na opção D de dado, traz a palavra logo no início, certamente, vírgula, certamente um advérbio de afirmação. Certamente, vírgula, olha aí, a oração é iniciada por um adjunto adverbial antecipado que vem antes da oração. Então, a opção D não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção que já começa logo de início, sem a antecipação de qualquer palavra, de qualquer adjunto adverbial. Então, a opção D de dado não é a opção que a questão quer, porque ela começa também com uma palavra aí, certamente, um adjunto adverbial de afirmação. Viu aí? Então só pode ser a opção E. Vejamos. A opção E diz assim: não se trata de padronizar o próprio texto, mas fazer aflorar o melhor de nosso raciocínio. Você vê facilmente que a oração aí, na opção E de Elvis, você vê aí que a oração começa sem a antecipação de qualquer palavra explicativa, sem a antecipação de um adjunto adverbial. Viu aí, gente? Veja que nas opções A oração começa com palavras explicativas, ao menos por dois motivos. Olha aí, imagino eu. A opção B também, em primeiro lugar, olha aí, começa com palavras explicativas. A opção C começa também com palavras aí explicativas. Na prática, não há garantia. Olha aí. A opção D de dado começa também com um advérbio aí de afirmação.
certamente, vírgula. Um bom texto, viu aí? Agora, a opção E não. Ela não começa com a antecipação, com a colocação antes, no início, de uma palavra explicativa, de um adjunto adverbial. A opção E já começa direto aí, sem essas antecipações. A opção E. Então, é a opção que a questão quer. Viu aí? Já começa assim, ó. Não se trata de padronizar o próprio texto, mas fazer aflorar o melhor de nosso raciocínio. Viu aí, gente? Se eu fosse antecipar aqui uma palavra antes dessa oração eu poderia colocar assim: sem dúvida alguma, vírgula, não se trata de padronizar o próprio texto. Olha aí. Se eu pudesse colocar aqui uma palavra de forma antecipada, antecipadamente, seria assim, ou outra aí que você imagina. Entendeu? Sem dúvida alguma, vírgula, não se trata de padronizar. Então aqui não existe essa expressão, sem dúvida alguma, vírgula. Já comecei a oração aí direto. Viu aí? Então a opção é a opção que a questão quer. Viu como você apenas olhando, você já mataria aí, já encontraria a questão. É a única a questão. A frase aí, a oração da opção é a única que não se inicia por palavras antecipadas aí e com vírgula. Viu aí? Opção é a opção correta. Mais um vídeo e muito obrigado.